irmãos, estamos nessa série de mensagens, quase encerrando ela, o final dos tempos, onde estamos vendo tudo o que irá acontecer quando Cristo voltar. E hoje nós temos um tema bem pertinente, um tema indigesto, um tema em que muitas igrejas parece que não gostam muito de falar. Mas nós temos que falar porque está nas Escrituras e nós temos que meditar também sobre isso. Nós veremos hoje no livro de Lucas, capítulo 16, dos versos 19 até o verso número 31. E o título da mensagem de hoje é A Verdade sobre o Inferno. A Verdade sobre o Inferno. Lucas, capítulo 16, dos versos 19 até o 31. Abra sua Bíblia. Série de mensagens do final dos tempos. Lucas 16, de 19 a 31, e o tema é a verdade sobre o inferno. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que mandes a minha família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. E Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Senhor, o nosso coração e entendimento, para que essas verdades cruciais, Deus, encontrem morada no mais profundo da nossa alma. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder se reunir como igreja nesse local. Nós te agradecemos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dentro da igreja de Cristo, esse tema ele não é muito, digamos, popular, muito agradável. Os crentes de hoje em dia não gostam muito de falar sobre esse assunto aqui, o inferno. Mas o inferno é uma doutrina cristã. Ela faz parte da soteriologia, que é a doutrina da salvação do homem através da fé em Cristo Jesus. Em grego, sotérios é salvação e logia é estudo. E apesar de parecer algo complicado, através desse texto, essa verdade fica muito, mas muito fácil de se compreender. Podemos não concordar com a mensagem desse texto.
Podemos até negar as verdades contidas aqui. Podemos não dar a mínima ao que o texto diz. Mas uma coisa nós não podemos fazer diante desse texto: é dizer que ele não é claro. Esse texto nos ensina que não é simplesmente viver a vida do nosso jeito. Consequentemente, quando se trata de morte, não é apenas morrer, como muitos aí acreditam. E se tem uma coisa que é especulada por todos, é a morte. Ou melhor, o que acontece depois que morremos. Tem gente que vai buscar esse tipo de entendimento em pessoas aleatórias por aí que se dizem médiuns, que afirmam se comunicar com as pessoas que já foram, a fim de saber como estão, onde estão. Mas nesse texto, as palavras de Jesus são cristalinas no que se refere ao pós-morte. O céu, o seio de Abraão ou o inferno. Essa parábola que Jesus profere, ele cita dois homens, o rico e o Lázaro. E Jesus narra essa parábola fazendo uma separação bem distinta sobre o que acontece do lado de cá e do lado de lá da sepultura. E Jesus nos apresenta as reais perspectivas sobre a vida e perspectivas sobre a morte e perspectivas sobre a eternidade. Jesus fala sobre a vida usando a figura de uma pessoa rica e uma pobre. Jesus vai falar sobre a morte através do sepultamento do rico e do pobre, que talvez nem sepultamento teve. E Jesus vai falar acerca da eternidade, como um estando no céu e o outro estando no inferno. Então vamos seguir o pensamento de Jesus e analisar o que acontece do lado de cá da sepultura, o lado a qual eu e você ainda estamos. Mantenha só a Bíblia aberta. Lê novamente comigo o verso 19. Acompanhe a leitura. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. Irmãos, Jesus aqui não está medindo suas palavras ao exemplificar esse homem rico. Jesus diz que ele usa roupas de púrpura. E naquela época, para se fazer uma tinta de púrpura, ou seja, um roxo meio avermelhado, tinha que buscar no fundo do mar um molusgo e extrair dele o pigmento para dar essa tonalidade. Enfim, não era qualquer um que tinha condições de usar uma roupa com essa tintura. Era muito, mas muito caro. Apenas senadores romanos, os grandes líderes, eles podiam vestir de púrpura. E esse homem não só se vestia de púrpura, como se vestia de linhos finíssimos. Era um homem que se vestia da moda dos abastados da sua época, dos ricos, das pessoas importantes. O texto nos diz que esse homem, todos os dias, não era de vez em quando, mas diariamente, ele se banqueteava. Comia do bom e do melhor. Se fartava de forma esplêndida. Meus irmãos, fácil perceber que a vida desse homem era de extremo luxo. E aqui eu abro um parênteses, pois na sua mente pode estar passando a ideia de que só porque ele era rico, ele já estava errado. Irmãos, a Bíblia não acusa ele de crime algum. A Bíblia não diz que sua riqueza era fruto de, corrupção.
Ou que ele era um possível ladrão, um aproveitador. Não. Esse homem não é acusado por Jesus de ser rico. Certamente seu problema não era a riqueza, ter muitas posses, ter muito dinheiro. O problema dele não era ter o dinheiro, mas é ser possuído pelo dinheiro. O problema não era ele ser rico, mas ser rico sem Deus. Portanto, se sua mente tiver passado essa ideia, só pelo fato de ele ser rico, ele já estaria em débito com Deus, tire isso, irmãos, pois isso não é o que Jesus está dizendo aqui, amém? O problema dele não era o dinheiro, mas era a falta de amor ao próximo. Esse homem não tinha Deus em seu coração, e sim no dinheiro. E aqui está o problema dele. Ele se bastava na sua autossuficiência. Ele vivia apenas para ele. A sua riqueza se bastava. Mas um belo dia, a morte veio e o arrancou da sua imponência, da sua altivez. A sua saúde se esvaiu, a morte chegou e o arrancou da sua bela vida. Meus irmãos, eu fico imaginando o funeral desse homem. Provavelmente um velório de dias. Dias. Pessoas e mais pessoas ditas importantes discursando sobre o seu caixão. Flores e mais flores que chegavam. E no momento solene de baixá-lo à terra, descê-lo à sepultura, todos diziam, enfim, teve o descanso merecido. Enfim, esse aqui é apenas um lado da história, pois havia outros. Há muito mais após o fúnebre momento de ser baixado numa sepultura. Vamos olhar agora a perspectiva de Jesus, que ele nos apresenta com esse texto. Lê novamente comigo os versos 20 e o verso 21. Acompanhe a leitura. E um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Meus irmãos, aqui Jesus também não poupa atributos a esse homem, assim como ele fez com o rico. Só que com esse Jesus narra toda a sua desgraça. Pelo menos 5 dolorosos atributos o Senhor dá a esse coitado aqui. O primeiro é que ele era um mendigo. Não possuía nada. Vivia à míngua. Segundo, o seu corpo estava todo coberto de feridas. Terceiro, foi deixado de fronte ao portão. Irmãos, o que nós deixamos de fronte ao nosso portão? Para ser recolhido, o que nós colocamos lá? O lixo. Quarto, a fome era a sua companheira. Quinto, os cães lambiam suas úlceras. Ou seja, um miserável, adoentado, tendo como companheiro os cães, faminto, vendo o rico se fartar. E desejando, ansiando as migalhas que caíam de sua mesa. E o interessante é que esse homem, em total desgraça, ele também morreu. Interessante porque Jesus, a exemplo do rico, não diz que esse miserável aqui ele foi sepultado. Jesus não menciona isso. E sabe por quê? Se você é um leitor assíduo das Escrituras, saberá que muito provavelmente o agente funerário desse homem foram os próprios cães que lhe lambiam. Eles foram a sua própria sepultura. Se isso fosse comum em nossa realidade,
muito provavelmente, eu e você teríamos náuseas. Ficaríamos enojados com tamanha desgraça. Mas lembre-se, esse é apenas um lado da história. Ainda há outros. Bom, vimos a perspectiva desses dois homens do lado de cá da sepultura. Um era extremamente rico e o outro extremamente pobre. Do lado de cá da sepultura, um servia-se de banquete todos os dias. E o outro tinha fome com a sua companheira inseparável. Um vestia púrpura e linho fino e o outro trapos. Agora preste muita atenção. A diferença entre eles era brutal. Mas há algumas diferenças na vida de um homem que as roupas não mostram. Que a casa onde ele vive não evidencia. Que o que há sobre a mesa não demonstra. As joias que ele usa. Que a posição social que ele possui não revela. O homem, a mulher, eles não podem ser medidos pelas roupas que vestem, pela casa que mora, pela refeição que tem, as joias que usa, pela ostentação do que são possuidores. Agora vamos olhar para o outro lado da sepultura, o lado de lá. Olhe para Lázaro. Quando Jesus levanta o véu, levanta a barra da cortina, nós podemos perceber, irmãos, uma diferença da realidade avassaladora entre eles. Lê novamente comigo o verso de número 22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Até aqui, parei. Meus irmãos, o texto nos diz que o mendigo morreu, e o texto diz que os anjos o levaram. Note que não é apenas um anjo, mas aqui, irmãos, é um cortejo. O cortejo que esse homem não teve do lado de cá da sepultura. E aqui os anjos não levaram o corpo dele como se levaria quem havia morrido. Lembra? Ele já havia passado pela sepultura. Os anjos não levaram um corpo. Os anjos levaram a sua alma. Meus irmãos, precisamos entender que alguns que flertam aí com o cristianismo afirmam que somos um corpo que possui uma alma. Mas isso, irmãos, isso não é verdade. É justamente o contrário. Nós somos uma alma que nos foi dado um corpo. O corpo voltará para o pó. A alma é o sopro de Deus em nós e ela sobrevive à morte física. E aqui o texto usa uma linguagem. Foi levado pelos anjos para junto de Abraão, que representa a eternidade, o próprio céu. Aí você pode estar se perguntando assim: por que ele foi para o céu? Porque ele era pobre? Aliás, deixa eu perguntar, alguém vai para o céu porque é pobre, irmão? Alguém vai para o céu porque ele passa fome? Alguém vai para o céu porque ficou doente? Alguém vai para o céu porque tem cães como melhores amigos? Não, irmãos, não. Meus irmãos, isso aqui é uma parábola, uma forma de linguagem. Mas somente a título de curiosidade, a palavra Lázaro significa Deus é o meu socorro. Deus é o meu auxílio. O simples fato do nome de Lázaro já indicava em quem ele confiava. E apesar da vida de miséria, a vida de desprezo que esse homem vivia, e aqui eu abro outro parênteses, pois tem igrejas por aí
que diz que se você é crente, você não pode ficar doente. Se você é crente, você não pode ser pobre. Se você é crente, você não pode passar por privações. Não precisa ir longe não, irmão. Já foi um curso para o Senhor abrir os olhos e o entendimento, meu e seu, para cair nesse tipo de bobagem de armadilha. E o interessante aqui é que Jesus nos ensina com esses versos que apesar da realidade aqui ser a pior, isso não interfere na salvação. Pois ela não depende do dinheiro, da saúde, das roupas, do que há na mesa onde você mora. Salvação tem a ver com em quem você deposita a sua confiança. Lázaro vai para o céu, porque dentro da parábola, Deus é o seu auxílio, Deus é o seu socorro. Meus irmãos, Lázaro não tinha nada, mas o nada de Lázaro era Deus. Amém? O rico tinha tudo, menos o que mais importava, o Senhor. Meus irmãos, do lado de cada sepultura, quem tem dinheiro, bens, riquezas, vestes luxuosas, mansões, carrões, sem Deus, parece estar muito bem. E tem crentes que abrem a rede social e inveja isso. Porém, a Bíblia nos diz que quando Lázaro foi levado para o seio de Abraão, certamente ele se esqueceu de tudo o que lhe acometia do lado de cá da sepultura. A dor, a fome, o descaso, os cães, e isso de modo imediato. Lázaro colocando os pés na eternidade, o seu passado já lá não se pertencia mais a ele. Você já parou para pensar nisso, irmão? Já parou para pensar nisso? 2 Coríntios 4,17, olha só. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Amém, irmãos? O que isso significa? Que todo sofrimento que possamos passar por nossa vida inteira, tudo isso se dissipará apenas em 1 minuto no céu. Amém, irmãos? 1 minuto apenas. Tudo que passamos já não terá significado algum. Essa parábola que Jesus diz afirma isso. No céu haverá consolo. No céu, Lázaro se esqueceu dos trapos, da fome, das feridas, dos cães, do homem rico, que o deixou à porta da sua casa. Tudo isso cessa, acaba, e Lázaro é consolado. Mas e o outro lado? Como será o outro lado? Leia comigo a continuação do verso 22. O rico também morreu e foi sepultado. Vamos lá, uma pergunta. Quem está no inferno? O corpo do homem rico? Não. Onde está o corpo dele? Sepultado. Portanto, o homem não é só matéria. Vai nessa, irmão. Que morreu, acabou, vai. Quem morre salvo, do lado de lá da sepultura está o quê? Salvo. Quem morre perdido, do lado de lá estará perdido. A morte não tem poder de mudar o destino final de uma pessoa. Ela é apenas o passaporte. A gente tem que se preparar. É antes, irmão. É antes, não depois.
De nada vai adiantar missa do 7º dia, missa de 30 dias, nada vai adiantar encomendar a alma, nada disso resolve. Como diria antigamente o SBT, o negócio é aqui e agora. Do lado de cá da sepultura. Hebreus 9, 27, preste atenção. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, o rico abriu os olhos do lado de lá da sepultura e se viu na prisão de todo o universo. A prisão de todo o universo. Prisão perpétua, irmão. Sem nenhuma chance de morrer novamente, pois agora não há mais morte. E aqui, se existisse uma coisa que o homem desejaria mais do que a sua própria vida, era morrer. A pessoa que comete suicídio, por exemplo, ela faz isso consigo mesma devido à sua perda de lucidez. E provavelmente ela está em meio a um intenso tormento, um imenso sofrimento, seja físico ou emocional. Que ela vai pensar que, tirando a própria vida, o sofrimento dela acaba. Se você olhar para a imagem do dia do juízo, o que os homens no dia do juízo vão desejar mais do que tudo. Apocalipse 9, 26. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O drama maior de quem for para o inferno é que a morte não mais alcançará ninguém. Ninguém. A palavra de Deus afirma que será bem-aventurança eterna ou condenação eterna, sem cessar, para ambas. Meus irmãos, a luz que esse texto lança sobre nós, precisamos entender que quando um homem quebra uma lei da natureza, quanto tempo depois ele sofrerá as consequências? Imediatamente. Quebrou uma lei natural, imediatamente as consequências vêm. Coloca o dedo no fogo. Vai ser dor instantânea, irmão. Pula de um prédio. Não pula não, irmão. Pula não, fica quietinho aí. A pessoa se esborracha na mesma hora. Mas nem sempre, quando nós violamos uma lei espiritual, sofremos as consequências de modo imediato. Não há nenhum anjo colocado de prontidão por Deus. Sabe, para te dar um croque na cabeça. Toda vez que você faz besteira. Toda vez que pecamos. Deus, Ele vai dando corda. Ele vai dando corda. Dando corda. E tem homens que acabam crendo que o pecado compensa. Que há vantagem, sim, em se pecar. Pois o que o pecado oferece? Banquetes, farras, diversões, libertinagens, prazeres. Mas que o homem não leva em conta é que um dia ele vai morrer. E depois da morte, o que virá? O juízo, irmão, de onde ninguém escapará. O rico não se tornou santo após a morte. Portanto, segue meu pensamento aqui. A posição que um homem ocupa diante dos homens nem sempre é a posição que ele vai ocupar diante de Deus. Presta muita atenção nisso. Tem muitos homens hoje que são famosos, aclamados, aplaudidos, reconhecidos, elogiados, enaltecidos. Ele é colocado lá no alto, lá no topo.
Mas o que ele é diante dos homens pode não representar o mesmo quando ele estiver diante de Deus. Morre um famoso, o movimento, ele está num lugar melhor agora. Será? Será? Meus irmãos, uma outra coisa, a morte, ela vai vir para todo mundo. A morte, ela passa uma régua na vida de todos. Ela chega para o pobre, ela chega para o rico, para o doutor, para o analfabeto, para o religioso, para o ateu, para o velho, para o jovem, para a criança. Vem para todos, sem exceção. Outra coisa, Deus leva os salvos para o céu na hora da morte. Isso aqui é uma verdade, irmãos, amém? Uma verdade, é bíblico. E é o que nos enche de esperança. E o apóstolo Paulo sabia disso. Filipenses 1:21. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Apocalipse 14:13 diz: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Outra coisa, as pessoas que não se converterem compreenderão o valor da sua alma tarde demais. Veja o homem rico. Ele fazia todo tipo de provisão. Pensando no quê? Na sua alma? Não. Apenas aqui, no físico, no corpo, no presente. Meus irmãos, Jesus fala em Mateus 6:24. Olha lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou mamon, dependendo da versão da sua Bíblia. Meus irmãos, a palavra mamon, a qual Jesus se refere aqui, como sendo uma divindade, o significado dela em aramaico é riquezas. Riquezas. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Mamon não é um deus em si mesmo, como tantos outros deuses pagãos citados na Escritura. Ele não é como os outros que são colocados em altares para ser adorado. Mamon se torna um deus no altar do coração do homem. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. O que Jesus quer dizer quando se refere a Mamon, como uma divindade em nosso coração, é que ele irá oferecer tudo para você, irmão. Tudo. Tudo que lhe é necessário e muito mais, ele irá te suprir. Luxo, ostentação, prazeres, menos as necessidades espirituais. Essa ele não entrega. Quem cultua esse Deus no seu coração, irá apenas investir aqui, no material, no corpo, no físico, no que é terreno. E quando morrerem, perceberão tarde demais o tamanho da importância de se investir na vida espiritual, de se investir no lado de lá da sepultura, investir na minha e na sua alma. O rico, estando no inferno, começou a se preocupar com os irmãos dele. Olha, pois ele não se preocupou consigo mesmo. E o rico, ao ver as voltas como tormento ali do inferno, ele agora, irmãos, ele agora implora por um milagre. Por um milagre. Leia comigo os versos 27 e 28. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai,
que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Irmão, pensa comigo. Esse homem rico, agora estando no inferno, ele clama por um milagre. Mas o milagre não é para ele. Ele está preocupado com os irmãos que ainda estão vivos. Ele clama para que Deus envie Lázaro até a sua casa, para avisar a todos que o inferno é real, que o céu é real, e que eles se preparem para que não tenham o mesmo destino dele. Enfim, ele quer agora um milagre, um milagre. E qual foi a resposta de Abraão? Leia comigo o verso 29. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, Abraão disse em outras palavras, eles têm a Bíblia. Eles têm a palavra de Deus. Portanto, ouça. Ouça o que a Bíblia diz. Irmão, sabe o que Jesus está fazendo aqui? Colocando por terra a doutrina espírita. O Lázaro, ele já morreu. Para alguém voltar da morte e se comunicar com um vivo, Jesus precisava o quê? Ressuscitar essa pessoa. Portanto, amados, se alguém fala de fato com espíritos, saiba, segundo Cristo Jesus, isso não vem de Deus. Morto não aparece nem se comunica com quem está vivo. Ai, eu não vou por aqui porque esse lugar é mal assombrado. Não é, irmão. Ai, aquela casa lá, ela é possuída por espíritos. Não é, irmão. Não é. Isso não vem de Deus. Mas vem de quem serve as trevas. Isso sim. Eles estão aqui na terra. Eles intervêm na minha e na sua vida? Sim, todas as vezes que eu e você permitimos que isso aconteça. Quando eu e você nos colocamos distantes de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus, irmão? Você quer saber se Deus tem algum recado para você? Ouça o que a palavra de Deus diz. Amém? O que passar disso não vem de Deus. Tem gente entendida por aí que diz que nós somos um aglomerado de átomos. E que morreu, acabou. É tudo energia. Tem gente que diz aí que o inferno, não, o inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui. Mas Deus diz que não. Se o inferno fosse aqui, a vida seria muito mais injusta do que já é. Pensa comigo. Um político aí corrupto, ele tem a capacidade de pagar num prato de comida, num restaurante, mais uma garrafa de vinho aí, 20, 30 mil reais. E o coitado do assalariado, que acorda às 5 da manhã, trabalha até às 10 da noite, e nunca sequer nem viu essa quantidade de dinheiro na sua frente. Isso aqui seria muito injusto, irmãos. Meus irmãos, o inferno, ele nivela todos pela realidade da justiça de Deus. Sabe por quê? Porque o que nós semeamos, nós colheremos. Por isso devemos descansar no Senhor, irmãos. Se a justiça não foi feita aqui, e muitas vezes ela não é feita aqui, era se ela é feita no tribunal do Senhor, amém? No tribunal de Deus. Não se desespera não, irmão. O inferno não só existe, preste atenção, o inferno não só existe, mas é uma necessidade absoluta.
Muitos cometem erros, pecados e seguem impunes pelas leis dos homens, mas eles não escaparão das leis de Deus, do tribunal que os aguarda quando passarem por lado de lá da sepultura. Amém? Não escaparão. A verdade máxima que o inferno impõe sobre todo aquele que lá for parar é que serão todos banidos da presença de Deus. E isso, irmãos, é por todo sempre. Todo o sempre. Meus irmãos, a Bíblia está repleto de textos afirmando que o inferno vai ser um lugar de tormento. E esse texto aqui também diz isso. Leia comigo o verso 23. Acompanhe a leitura. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Meus irmãos, tem gente que tenta dar uma aliviada nisso aqui. Dizer que aqui é sentido figurado. Sabe que não é... Não é bem assim, não. A pergunta que eu faço a você essa noite: você quer arriscar? Você quer arriscar? Você quer pagar para ver, irmão, se não é tudo isso mesmo? Hã? Irmão, se fosse algo no sentido figurado, Cristo diria. Mas o que ele diz é que será apenas tormento. Fogo que não se apaga, verme que não morre, fumaça que sobe durante os séculos dos séculos. Choro e ranger de dentes. Quer arriscar, irmão? Hã? E olha que interessante isso. O texto nos diz que o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Mas o texto não diz que Lázaro viu o rico no inferno. Olha que interessante. Pensa comigo. Você morrendo de fome diante de uma mesa farta. E entre você e a comida, um blindex cristalino, mas espesso, que impede você de alcançar. Imagina, terrível, né? O estômago vai assim, você vendo aquela comida e querendo pegar e nada. Pois é, irmãos, olha que inversão que Jesus faz aqui. Lázaro, largado à porta do rico, esperando cair as migalhas da mesa que nunca caía. Agora o rico vê Lázaro no seio de Abraão e não pode alcançá-lo. É ver e não usufruir. É igual aquela frase popular, sabe? Contar dinheiro na frente de pobre. É ver com os olhos e lamber com a testa. Já ouviu isso, né? Meus irmãos, uma coisa interessante aqui é que o rico, estando no inferno, ele olha para cima e enxerga o céu. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso é justiça de Deus. Imagina você passar a eternidade olhando para aquilo que você desprezou a sua vida inteira. Isso vai acontecer dessa maneira. Não é 1 ano, 100 anos, 1000 anos. É eternamente. Eternamente. Lê comigo o verso 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois eu estou atormentado nessas chamas. Irmãos, eu me impressiono com a sabedoria de Jesus. É impressionante como ele usa as palavras. Pensa comigo, ó. O que vale uma gota d'água em meio a um mundaréu de chamas? Que tipo de refresco uma gota na ponta de um dedo pode dar na língua que arde eternamente em chamas? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Preste atenção, irmão. Nem um mínimo de refresco, um mínimo de consolo será dado. Nenhum pedido será atendido.
será apenas tormento. Lê comigo o verso 25. Abraão, porém, disse: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora aqui é consolado e tu atormentado. Ou seja, em outras palavras, a porta fechou. Não tem mais saída. Não tem arrependimento. Não tem mudança. Pois o inferno é um lugar onde se pode entrar, mas jamais poderá sair. Lê comigo o verso 26. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Irmãos, uma vez lá, eternamente estarás. Não tem chance de volta. E aqui Jesus novamente está confrontando essa falsa doutrina que vai surgir séculos depois da sua volta aos céus, chamado purgatório. Doutrina católica do purgatório. Não há sustentação alguma nas Escrituras para que isso aqui seja verdade. O homem morre uma só vez, vindo depois do juízo. Não haverá nenhum tipo de alteração de situação do lado de lá da sepultura. Nenhum. Sabe, como se fosse um sistema judiciário. Primeira instância, segunda instância, terceira, quarta. Sabe por quê, irmãos? Porque o advogado de defesa do justo é o promotor que acusará. Ele vai ser o mesmo, que é Cristo Jesus. Ele é o mesmo. E o prazo para a sentença é até você passar pela sepultura. Não vai haver soltura por bom comportamento. Não vai ter saidinha. Não vai ter saidinha. Não haverá habeas corpus. É prisão perpétua. O verso 27 nos diz que o inferno não haverá pedidos a serem atendidos. E no verso 28... ainda nos mostra que o inferno é um lugar de observação de oportunidades que foram perdidas. Jesus está dizendo: por que você não aproveitou, querido, enquanto você tinha tempo? Porque, rico, você mesmo não alertou os seus irmãos? Igreja, preste atenção. Depois que os entes queridos morrem, não há mais chance de fazer o que você deveria ter feito quando eles estavam vivos. Não tem mais chance. Não adianta chorar. Não adianta se arrepender. Fale. Mas fale hoje. Não espere o dia de amanhã. Fale hoje. Pois nós não sabemos se temos esse tempo. Ou se eles têm. Como pastor, nós vemos funerais por aí, cenas tristes. Inclusive de quem se diz crente. Eu devia ter falado, eu devia ter dito. É, irmão, devia. Você devia, mas você não fez. Agora é tarde. Com Cristo, estando do lado de cá da sepultura, só há uma chance. Depois que passarmos para o lado de lá, já foi. Se você tem alguma coisa, irmão, para falar para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos, vizinhos, conhecidos, irmão, faz isso hoje. Você tem alguma coisa para falar para essa gente, irmãos? Sim ou não? Tem? Tem, né? Nós temos sim. Não espera não. Amém? Faça isso hoje. Manda uma carta, manda um e-mail, manda um recado, um WhatsApp, um lembrete. Manda uma Bíblia, mas faça isso hoje.
E se tem uma coisa que eu acho fantástico aqui nessa história, é que não existe ateu no inferno, irmão. Não existe ateu no inferno. Não existe ateu do outro lado da sepultura. Só do lado de cá. Lá de cá, ó, é um monte. O cara que não teve nem aí para Deus do lado de cá. Aí quando passa para o lado de lá, agora ele clama a Deus. Olha só que interessante. O rico passou a vida toda nem aí com a sua salvação. Aí chegando no inferno, ele começa a se preocupar com a salvação dos outros. Olha, que piedade, né? Que irmão piedoso que ele se transformou. Tarde demais, tarde demais. Isso aqui é cômico, irmão, se não fosse trágico. Porque tem muita gente em igrejas assim. O rico clama para que Deus permita que Lázaro volte para alertar a sua família. E Abraão diz: não. Não. Eles têm a Bíblia. Eles que leiam. Eles que leiam. Você lê a Bíblia, irmão? Você lê a Bíblia? Deus está falando para você. Você lê a Bíblia? Eles têm a Bíblia. Que leiam. Que ouçam Moisés. Que ouçam os profetas. Só que o rico insistiu. Lê comigo o verso 30. Ele respondeu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, eles irão se arrepender. E a resposta de Abraão foi essa. Lê comigo o verso 31. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Meus irmãos, aqui, ainda que um morto fosse ressuscitado e aparecesse para pregar, não teria um efeito melhor do que você e eu, na nossa vida, pregando o Evangelho. Não teria. Sabe por quê? Isso já aconteceu. E o resultado foi o mesmo. Lembra do outro Lázaro? Você leu a Bíblia, né, irmão? Você leu a Bíblia, né, irmã? Você lembra do outro Lázaro, né? O irmão da Marta e da Maria, amigo de Jesus. O que Jesus fez com ele? Ressuscitou. E ele esteve à mesa com Cristo. E os judeus? Se arrependeram porque viram Lázaro voltar da morte? Não. Não. Sabe por que os judeus não acreditaram? Porque no coração deles estava assim: temos que matá-lo. Matá-lo. Se alguém dentre nós aqui, morador da cidade, conhecido por todo mundo, morresse, irmão, aqui em Junquerópolis, sabe aquela pessoa que é popular, todo mundo conhece, morresse e voltasse à vida, acha que as pessoas de Junquerópolis inteiras diriam assim: ah, não, agora sim, agora eu acredito, de fato, e agora eu acredito. Não, agora na Batista lá e DVC, não, lá fala a verdade. Pode ir lá, ó, vamos, todo mundo, é lá. Os crentes de lá, eles são escolhidos mesmo, é lá. Agora nós vamos parar, todo mundo, vamos ouvir. Vocês acham que eles agiriam assim, irmãos? Não. Ninguém agiria assim. Segundo, o próprio Senhor afirmou: a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E isso estando do lado de cá da sepultura. Igreja, pregue a Bíblia. Pregue a Escritura. Não espere o misticismo, o sobrenatural, como muitos ensinam por aí. Isso é falso. Isso é falso. Isso é engodo. Isso é mentira. Haja, fale, viva o Evangelho, enquanto eu e você temos tempo. Amém, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo vai durar o inferno? Você parou para pensar nisso já, irmão? Nós compreendemos o tamanho do tempo
Porque nós estamos limitados por Deus a pensar dentro do nosso próprio tempo. Deus condicionou a gente assim. Dentro do tempo que Ele mesmo criou. Esse tempo que nós vivemos aqui, o Cronos. Agora tenta imaginar a eternidade sem pensar nesse tempo, Cronos, que nós vivemos. Vamos fazer um exercício aqui, todo mundo. Em 1000 anos, se tirarmos um dia, não será mais o quê? 1000 anos. 1 milhão de anos, se tirarmos 100 anos, não será mais 1 milhão de anos. Agora tira 1 milhão de anos da eternidade. O que vai sobrar? A eternidade. A eternidade. E isso nós não conseguimos compreender muito bem. Nós somos limitados pelo nosso tempo, pelo nosso espaço. E quando se trata de inferno, pensa comigo. 1000 anos no inferno, depois acabou. 1000 anos. Difícil, né? Agora 1 milhão de anos no inferno. Pior, não é? Agora pense comigo. Não existe mais tempo. Não há mais fim. Não cessará. Não morrerá. Não acabará jamais. Consegue compreender isso, irmão? É difícil, não é? É difícil. Agora acrescenta a isso apenas tormento. E agora, conseguimos imaginar? Será? Vamos tentar facilitar a coisa. A pessoa no inferno, diante de uma folhinha, sabe a folhinha de calendário? Ela vai marcando 1 ano, depois ela continua marcando 100 anos. Não é assim que eu e você esperamos quando algo desejoso para chegar logo, a gente não vai marcando os dias. A gente vai contando os dias nos dedos. E aí ela continua. 300 anos, 1 milhão de anos se passou, e a pergunta que fica é: que diferença que isso vai fazer, irmão? Nenhuma. Nenhuma. Pensa comigo, irmão. Você quer arriscar? Você quer pagar para ver, irmão? E se Jesus não estiver brincando? E Ele não está. O inferno é um lugar terrível. E tem pessoas que dizem assim: nossa, que crueldade, vocês crentes falando isso. Irmão, cruel é não falar. Isso é cruel. Cruel é ir para lá. Isso é cruel. Em toda a Bíblia, quem mais falou sobre o inferno foi Cristo. Mas sabe o que é maravilhoso? Eu e você podemos escapar disso, irmão. Nós não precisamos ir para lá. E a única forma que nós não abrimos os olhos como rico e se ver no inferno é crer em Jesus. É arrepender-se dos seus pecados e voltar-se a Cristo. E isso resulta o escapar da ira vindoura de Deus. É reconhecer que eu e você não temos dignidade alguma. Ah, eu sou digno. Não é, irmão. Você não é. Não sou. Somos indignos. Não merecedores de nada. Somos miseráveis, carentes da graça de Deus. Que somos pecadores. E que a justiça de Deus, ela exige a nossa condenação. Mas pela graça do nosso Deus, o Senhor providenciou um meio para mim e para você. Um meio de passar para o lado de lá da sepultura. E ao abrirmos os olhos e se ver no seio de Abraão, nos braços do Senhor. Amém? Que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, não tem outro caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só há um caminho. Só há uma verdade. Só há uma fonte de vida, que é Cristo Jesus. Ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Mas todos irão ao inferno.
porque optaram viver sem Ele. Brinca com isso não, irmão. Brinca com isso não. O inferno existe, assim como o céu. Nós não compreendemos isso muito bem, mas nós temos que confiar no Senhor. Uma eternidade em graça ou em tormento é muito tempo. Aliás, é todo o tempo. Não brinquemos com isso. Falemos de Deus a todos, mas falemos agora. Pregue o Evangelho, irmão, mas pregue agora. E confie na graça de Deus. Pois assim como nós fomos escolhidos, os demais que também foram, estão aí, às vezes dentro da sua própria casa, ávidos por ouvir da mim da sua boca as verdades de Deus. Amém? Eu gostaria de terminar citando as palavras de Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28. Presta atenção. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Cristo deixa essas palavras para que sim, nós tenhamos temor. E aqui é temor de medo. Confiemos na graça. Porque tudo isso daqui, irmão, estava destinado a mim e a você. Mas foi pela graça do nosso Deus que nos alcançou a tempo. Sabe por quê? Porque alguém investiu tempo, alguém investiu energia, alguém investiu até recursos para falar desse amor e dessa justiça que virá a você. Você lembra disso? Lembra quem falou de Cristo para você a primeira vez? Deus levantou essa pessoa. E louvado seja o Senhor que você não deu as costas a Ele. Amém? Temos que fazer isso hoje, irmão. Nós não temos tempo. O tempo é do Senhor. E Ele corre só para frente. O lado de cada sepultura é o único tempo que temos para fazer isso. Pois do lado de lá